Prezados amigos e amigas, eu gostaria de agradecer a vocês, esse retorno a vocês, para nossa apresentação do aplicativo PHD-7 IAS. IAS, Inteligências Artificiais. O aplicativo pode ser baixado facilmente na Play e na Apple Store. Tudo que você tem que fazer é ir até a tua Store e digitar o nome PHD-A7. Atento para o nome, PHD-A7. Tecle Enter. Só quando você teclar Enter é que vai aparecer a opção. Uma vez feito isso, aí você basta instalar. Veja exatamente como é que está na figura ao lado, o que deve aparecer para você. É muito fácil, não? Bom, abra seu ativo após instalado e você vai ter a primeira opção de acompanhar em 3 línguas: português, inglês e espanhol. Veja bem, nesse caso as línguas são nas respectivos nomes dos países. Então, em breve a gente vai ter, então, com a Euronext, alemão e francês. E certamente novas línguas com a introdução de mais bolsas internacionais, inclusive da América Latina. Uma das inovações que a gente considera é essa atualização no seu celular instantânea de notícias sobre a bolsa, ou seja, circulando para você verificar o que está de novidade, o que pode estar acontecendo na bolsa naquele momento. Nesse caso, um exemplo de notícias da Bolsa B3. Além disso, você tem já na primeira página ou primeira tela, se você seguir após entrar, no caso aqui é o exemplo da B3, uma lista de projeção de valorização e desvalorização. Ou seja, são 10 ativos, se tiverem 10 ativos com essa projeção, tanto de valorização como desvalorização, e ela vai listar para você aí. Lembre-se que é uma tendência acima de 15 dias, e, portanto, é um período um pouco mais longo, tem que ser aguardado. São projeções de ativos que estão considerando entrando em alta ou estão mantendo a sua alta ou vão entrar em alta. Nesse caso, ela adota uma série de critérios que você pode ler aqui nessa apresentação, de negociação mínima, ou seja, liquidez, é um dos fatores essenciais e também que o ativo tem que fazer parte de algum índice da bolsa. Depois você tem o que nós chamamos carteira ou portfólio. Essa carteira é das inteligências artificiais, é selecionada por elas, ao longo do ano elas vão montando a sua carteira, trocando conforme as previsões de alta e baixa, e com isso, assim que atinge determinado stop loss, ela sai, o stop gain, ela sai também, e com isso ela mantém uma lista, então, de trocas que você pode acompanhar. E com isso você vê o rendimento da carteira. Aqui nós colocamos 2 exemplos, tanto da B3 como a carteira da SP500. E as carteiras são de 2 tipos, de long e short, ou seja, de compradas e vendidas. Bom, e depois, em seguida, você tem, então, informações que te ajudam você na sua análise da escolha do seu ativo. Aqui a gente colocou um exemplo simples do gráfico de projeções. Tem um gráfico com todas as informações do último período, normalmente um ano, e depois, em seguida, as projeções como as inteligências. Esse conjunto de inteligências, eles olham mais ou menos 15 dias à frente e estão sempre, todos os dias, produzindo novas informações, ou seja, novas projeções. Isso quer dizer que elas atualizam diuturnamente, ou seja, ao longo do dia e da noite. E você pode, então, com isso, acompanhar seu ativo. Você tem a cotação atual, se você deslizar seu dedo sobre a tela, você vai ter, então, acompanhamento do teu preço do teu ativo, nesse caso, da pontuação da bolsa. Uma outra tela em seguida, ou logo na mesma tela, logo abaixo disso, você tem, então, as informações. O mercado atual, a gente normalmente analisa aí os dias da semana, que é dias, o que está acontecendo. As inteligências estão olhando e para vendo como é que está a tendência no mercado. E elas, com isso, então, verificam se pode haver uma revisão de tendência, ou sobre comprado, sobre vendido, ou simplesmente, se elas colocarem todo o mercado, significa dizer que elas não têm uma informação, não têm nenhuma definição sobre aquele ativo. E depois tem um outro conjunto de inteligência que só olha para a questão dos sentimentos. Também, ela pode ser comprador, vendedor, ou o sentimento pode ser simplesmente mercado, ou seja, o que elas estão sugerindo naquele momento é que se tiver tudo mercado, ou tiver a maioria mercado, é que você acompanhe o mercado, porque as inteligências não estão conseguindo prever esse comportamento ou como é que está a qualidade daquele ativo. E depois, logo abaixo, você tem a tendência futura. Aqui, a mesma coisa. Você tem uma tendência, valorização. Lembre-se, você tem um conjunto muito grande de inteligências votando sobre valorização e quanto deve ser essa valorização. Aí, por isso, você tem as probabilidades. Qual o percentual delas que estão dizendo que vai haver valorização, desvalorização, vai se manter. E qual é o preço-alvo médio que elas estão sugerindo? Se elas colocarem, mesmo colocarem valorização ou desvalorização, mas colocaram um preço-alvo zero, significa que elas não conseguiram definir um preço-alvo. Ou seja, nós temos muita segurança nessa primeira versão para que não atrapalhe você ou sugere coisas que não estejam, pela grande maioria, definidas.
Logo abaixo, você vai encontrar a análise fundamentalista completa. Todos os aspectos da empresa, qualidade, liquidez, patrimônio, ativo, passivo, giro de patrimônio, retorno, o preço-lucro e assim por diante, inclusive o DY, que significa os dividendos, quanto de dividendos a empresa pagou no último trimestre. Bom, um outro menu que você tem é meus ativos. Você vai construir os meus ativos. Você vai entrar na lista, na hora que você clicar em meus ativos, selecionar ativos, você vai escolher os seus ativos que você gostaria de acompanhar. Esses ativos é seu, é teu portfólio. Ativos que você tem na sua carteira ou gostaria de comprar. A partir desse momento, sempre que você teclar entre, colocar seu dedo e apertar sobre ele, ele vai mostrar para você toda a análise desse ativo. Então, fica muito mais fácil você acompanhar a partir de uma lista exclusiva sua. Então, ou seja, você tem uma lista muito menor do que aquela que aparece listado quando você vai escolher um ativo para análise. Bom, uma outra informação que aparece também na sua tela é uma coisa chamada CAPM. Só que aqui ele é o dinâmico e diferenciado no seguinte sentido. Para quem não sabe, o retorno diário, que é o alfa, ele mostra quanto que aquele ativo retorna em média diário, entendeu? Em termos da Bolsa de Valores. Ou seja, e o próximo é o beta, o chamado bolsa é o beta, ou seja, quanto que aquele ativo está ligado com as variações na bolsa. Então, se ele tiver igual a 1, significa dizer que ele oscila tanto quanto a bolsa, e se ele tiver mais que 1, ele oscila mais que a bolsa, se ele tiver menos que 1, oscila menos que a bolsa. E nós adicionamos uma variável importante nessa análise dinâmica, que é a do dólar. O dólar, a gente percebeu que ele retira parte do retorno diário e da bolsa também, porque grande parte do ativo está associado ou atrelado a ele. Quando o dólar está em vermelho, significa dizer que valorização do dólar é ruim para esse ativo, mas desvalorização é bom. O resultado geral nosso foi que em 2022, a carteira PHD Assets e a da B3 teve um ganho de 33% do ano, foi superior a todas as carteiras do valor econômico, exceto uma. Mas se você quiser mais detalhes e quiser acompanhar também, vai estar sempre à disposição sua no Telegram, no PHD Assets, né? E também no Twitter. Ok? O aplicativo vai ter uma versão, essa versão que a gente fez, que é bacana, de projetada. E por que a gente fez ela? Porque a intenção nossa em 2023 é de continuar com a carteira real, baseada nas listas de altas e baixas. Essa carteira é a carteira pessoal minha e que eu venho testando empiricamente. E a intenção, então, é disponibilizar os testes, é um teste empírico e disponibilizar a assertividade das inteligências. Esse é o principal aspecto. Caso não esteja acontecendo, a gente poder, então, com isso, poder melhorar a qualidade delas, estudar cientificamente o que pode ser feito. Ok? Bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E não tem preço estar no futuro fazendo inovações juntos com vocês. Acompanhe, dê dicas, dê sugestões, dê feedback. Fala para a gente o que a gente tem que melhorar, em que melhorar, como melhorar. Isso é mais importante que tudo. Um abração a todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo.